Jornal Anhanguera de volta para falar de uma situação preocupante. Criminosos estão usando armas de fabricação caseira em assaltos aqui na região do entorno. Só nesta semana a polícia apreendeu 7 aqui em Lusiânia. Armas que nem parecem ter sido fabricadas em casa. Segundo a Polícia Civil, a ação de criminosos na produção artesanal na região do entorno tem crescido. Em sua maioria com adolescentes e jovens que estão há pouco tempo no mundo do crime e usam esses tipos de armas como ferramentas para roubos e furtos. O baixo valor para a aquisição desse material também é um fator que contribui com a circulação dessas armas. É muito comum apreendermos armas de fabricação caseira, artesanal, aqui na região, tendo em vista que ela tem um custo menor. Então, a própria pessoa, se tiver alguns conhecimentos específicos, pode fabricar a arma, ou então ele consegue adquirir por preços menores, e ela possibilita que as pessoas pratiquem diversos crimes, principalmente crimes patrimoniais, como o roubo, utilizando essas armas, e que para eles, que muitas vezes não têm recursos para armas mais potentes e armas verdadeiras, acabam utilizando essas armas artesanais. O caso mais recente foi registrado na última quarta-feira, no setor Viegas, em Lusiânia. Um homem foi preso depois de uma denúncia anônima. Na casa dele, policiais encontraram 7 armas produzidas de forma artesanal de vários calibres. Os agentes também apreenderam munições. Em novembro do ano passado, a polícia encontrou na casa de Valdivino Santana da Silva, de 26 anos, em Novo Gama, armas de fabricação caseira, materiais para produção e munições. Os materiais estavam em uma caixa junto com os brinquedos dos filhos dele. Valdivino assumiu ser o dono do material e disse que aprendeu a fazer as armas pela internet. Baixo valor para a compra de ferramentas e a facilidade para aprender a produzir e manusear essas armas. Tudo isso dificulta, é claro, o trabalho da polícia e hoje o foco não é apenas deter quem produz, vende e compra, mas também quem divulga esse tipo de fabricação. Infelizmente, isso se tornou comum e pode ser encontrado facilmente pela internet. Hoje tem fácil acesso a qualquer tipo de conhecimento e as pessoas buscam, através da internet, tutoriais de como fabricar essas armas. E aí, adquirindo esse conhecimento, fica muito fácil e um custo muito baixo ele produzir e ter uma arma de fogo. Com as vedações legais que tem a fabricação e a compra de arma de fogo, acaba se tornando este caminho da fabricação o caminho mais simples, mais barato e mais fácil para que essas pessoas com a má índole tenham acesso a armas de fogo e possam cometer crimes como roubo e muitas vezes até homicídios. Nos 2 casos, os suspeitos foram presos. E faltando menos de uma semana para as aulas das escolas municipais começarem, muitas mães estão reclamando que não conseguiram vagas para os filhos perto de casa. O sonho de matricular os filhos pela primeira vez numa creche se transformou em pesadelo para essas mães. A Ludmila fez o pré-cadastro do filho de 1 ano e 11 meses no dia 9 de dezembro. A opção que ela escolheu foi o CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil Célia dos Santos Oliveira de Jesus, no Jardim Gá. Só que esse mês ela descobriu que a criança foi encaminhada para uma escola na zona rural, a quase 5 quilômetros da casa dela. É muito longe, são 4,5 km daqui, são 16 minutos. Isso de carro? De carro, a pé, não tem condições de ir. Eu trabalho, meu esposo trabalha, meu filho fica com minha mãe, com mais uma sobrinha minha que minha mãe cuida. A Graziele foi uma das primeiras a fazer o pré-cadastro da filha de 1 ano no site da Secretaria de Educação. Mesmo assim, não conseguiu uma vaga na creche, que fica a poucos metros de onde ela mora. Eu trabalho, meu marido trabalha, né? E eu só tenho ela de filho, não tenho com quem deixar ela, né? No dia 13 de janeiro, as mães foram até a Secretaria de Educação e abriram um requerimento relatando o problema. Segundo elas, a pasta disse que ia dar uma resposta e resolver a questão. Só que até agora, 8 dias depois, nada de solução. No documento da Rayane, ela fala que o filho vai ter que atravessar a BR para chegar no Jardim Planalto, muito longe de onde a família mora. Ela também deseja uma vaga para o filho no CEMEI. Tem a questão do van escolar, que é muito cara. Meu filho ainda tem que atravessar a BR para ir. É uma das últimas escolas desse bairro, dentro mesmo dos matos. Aí a gente não tem condições.
A previsão é que as aulas comecem no dia 15 de janeiro e as mães não sabem como vão fazer para levar os filhos para as escolas tão longe de casa. Foi muito mal organizado essa distribuição de vagas. Bom, para esclarecer as dúvidas sobre a matrícula na rede municipal de ensino, eu recebo aqui no estúdio a secretária de Educação de Lusiânia, Cléo Pince. Cléo, obrigada pela sua participação aqui no nosso Jornal Anhanguera. Cléo, vamos começar explicando, para quem ainda não entendeu muito bem, como tem sido realizado esse sistema de matrícula esse ano aqui em Lusiânia. O sistema de matrícula, primeiro, bom dia, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, justamente para passar uma informação verdadeira, que é o que a nossa comunidade precisa. Primeiro, as matrículas elas são feitas inicialmente por meio de um sistema, né, no site da Secretaria de Educação, e é uma pré-matrícula. Essa pré-matrícula, os pais eles têm a oportunidade de escolher, de indicar até 3 escolas que eles gostariam que os filhos estudassem. Só que o sistema, ele obedece ao horário da solicitação. Então, por exemplo, igual alguns pais falam, mas eu solicitei 1h da manhã. 1h da manhã, inúmeros pais também solicitaram. Então, o sistema está obedecendo a cronologia, o horário da solicitação. Então, a partir desse horário, a partir dessa solicitação, essas crianças, elas são encaminhadas para a unidade de ensino que tem vaga. Por exemplo, aqueles que solicitaram, igual eu vi na reportagem agora, muitos querem a Escola Célia, né, que é uma construção dessa gestão. Inclusive, nós convidamos, né, a TV para que estivesse lá conosco na inauguração. Então, todos querem estudar na Escola Célia, que é uma referência de escola não só para Lusiânia, como no estado de Goiás, em relação à educação infantil. Então, claro, eu também, como mãe, gostaria que o meu filho estudasse na Professora Célia. Porém, a solicitação para lá foi enorme, foi gigantesca. E nós não temos como atender todos na Professora Célia. Porém, nós temos outras escolas e, da mesma forma, o sistema encaminhou para essas outras unidades de ensino. Conforme os pais relataram, algumas unidades de ensino, realmente, elas ficam um tanto distantes da residência deles. É justamente por isso que a escola, que antigamente funcionava a Escola Maurício Moura, que foi transportado para a Escola Professora Célia, a escola voltará a funcionar agora a partir final de janeiro, início de fevereiro. E todas as crianças que não foram alocadas na Escola Professora Célia serão atendidas de 4 e 5 anos na Escola Maurício Moura, ali bem pertinho. Secretária, a gente viu que em alguns casos ali, quando esse aluno foi transferido para uma escola muito distante, os pais fizeram um requerimento que foi encaminhado para a secretaria. E alguns pais relataram ali na demora da solução desse requerimento. Existe um prazo, sabendo já que as aulas já começam na semana que vem? Isso. Na verdade, o que acontece? Todos esses requerimentos estão sendo analisados. A minha equipe está na secretaria até às 8, 9 horas da noite, todos os dias. Nós trabalharemos sábado e domingo, inclusive se os senhores quiserem ir lá, será um prazer recebê-los. Nós trabalharemos justamente para dar uma resposta para a comunidade até segunda-feira. Alguns serão remanejados via requerimento, conforme solicitação dos pais, e outros ainda nós vamos analisar como que nós vamos atender essa demanda. Corre o risco de alguns estudantes ficarem realmente em escolas muito distantes de casa? Nós precisamos concluir esse estudo de demanda, nós estamos lá com 300 requerimentos, né? E nós estamos concluindo justamente para eu apresentar uma resposta se há uma possibilidade ou não. É fato que nós atenderemos a totalidade de 4 e 5 anos de idade. Secretária, tem umas perguntas chegando aqui para a gente, vou selecionar algumas aqui. A Gleiciane disse que não conseguiu fazer essa pré-matrícula do filho pelo site. Como é que ela faz então para conseguir a vaga para ele no Jardim Ingá? Imagino que seja aqui. Quem não conseguiu, teve algum problema pelo site, tem como fazer pessoalmente essa pré-matrícula? Nós temos um sistema, Gleiciane, o sistema ele ficou no ar de segunda-feira, de domingo, meia-noite, desculpa, foi interrompido na segunda, voltou novamente à meia-noite e ficou até sábado, né? Então nós tivemos aí uma semana com esse sistema, foi muito bem divulgado, inclusive aqui pela própria TV Anhanguera. Então nós tivemos toda uma divulgação, inclusive nas redes sociais. Esse sistema ele foi interrompido conforme o prazo, né, que foi dado, conforme o edital também. E agora nós precisamos, primeiro, resolver a situação daqueles que estão na lista de espera, né? Posteriormente, esses pais poderão procurar a escola. Eu peço que espere aí uma semana após iniciar a aula ou 2 semanas até que consigamos regularizar toda a situação. Alocados, né? Exatamente. Então ela deve procurar direto a escola que ela deseja matricular o filho ou a secretaria? Pode procurar a Secretaria de Educação. Ok. Pergunta agora da Grazi, também do Jardim Ingá.
Ela disse que a filha foi contemplada, porém, quando ela colocava a data de nascimento lá no sistema, ele jogava para uma série a mais, que não era a série da filha dela. E aí, depois de ela enfrentar horas de fila, não pôde efetuar a matrícula porque a escola não aceitou devido a estar lá no documento a série errada. Ela disse que foi na secretaria, fez o requerimento, que foi informado que tem que aguardar uma resposta, porém, ela está aqui com medo de perder o prazo da matrícula, se ela perde a vaga por isso ou não. O que acontece é o seguinte, todos os 1.300 que solicitaram essa pré-matrícula no dia 9, nós entramos em contato com eles. Conforme o edital, né, todas aquelas pessoas que preencheram após o dia 10, do dia 10 para frente, a secretaria não se responsabiliza por dados que foram preenchidos indevidamente. No dia 9, nós corrigimos o sistema e nós entramos em contato com todos os pais. Então, nós puxamos para nós uma responsabilidade, uma vez que o pai não tem culpa em relação a esse adiantamento, tanto da data de aniversário quanto da série, né? Então, isso aí nós resolvemos, a responsabilidade é nossa. No entanto, se foi a partir do dia 10, a responsabilidade já é do pai. Mesmo assim, eu sugiro que os pais procurem a Secretaria de Educação para montar um requerimento para que possamos analisar caso por caso. Corre o risco então, dela não conseguir nessa escola que ela havia colocado Nós antes, precisamos analisar situação por situação, uma vez que a filha está alocada em uma série que não condiz com a idade. Uhum. Temos aqui mais uma pergunta também aqui sem nome. Queria saber por que alguns alunos não foram encaminhados para nenhuma escola, nem em Lusiânia e nem no Enganen, não teriam sido contemplados aí. Certo. Na verdade, isso aí são os nomes que não foram para o sistema, que não foram divulgados como contemplados. Nós estamos atendendo esse ano apenas educação infantil, mais de 1.200 alunos. Nós estamos atendendo mais de 2.200 vagas para a educação infantil, que nós estamos atendendo como alunos novos, que não estudavam na rede. Esses mais de 1.200 que já foram, 2.200, desculpa, que já foram contemplados, os nomes foram divulgados no site. Os nomes que não foram divulgados no site, nós estamos aguardando a inauguração da creche no Parque Estrela Dalva 1, né, que nós chamaremos esses alunos cujos nomes já constam em uma lista no banco lá na Secretaria de Educação, no banco de dados da Secretaria de Educação, bem como uma creche também, que nós já estamos em fase, assim, 99% concluída, também no Jardim Gá, também mais uma obra dessa gestão, aliás, mais de 10 unidades de educação infantil dessa gestão, incluindo a professora Célia, né, que é um espetáculo, uma creche de 3 andares. Então, nós inauguraremos agora, no início do ano, mais 2 creches e todos esses alunos que solicitaram, cujos nomes não foram divulgados no sistema da Secretaria de Educação, esses nomes serão divulgados e esses pais, nós entraremos em contato com esses pais, tanto por meio do site, tanto por meio de telefone também. Não corre o risco, então, deles não começarem o ano letivo na data correta? Na verdade, não existe uma data correta para a educação infantil. Não há obrigatoriedade, de acordo com a LDB 9394, né? Não há uma obrigatoriedade de cumprimento de 200 dias letivos, o que não pode acontecer com o fundamental, do 1º ao 5º ano, que é a responsabilidade do município. A educação infantil, ela pode entrar a qualquer época, a qualquer tempo, porque não há uma obrigatoriedade de 200 dias letivos e mínimo 800 horas. Então, nós vamos atender sim a esses pais, porque serão inauguradas mais instituições e outros prédios também que dispõem de salas que estão vazias, que não tem aluno para o ensino fundamental, e nós atenderemos mais alunos também, conforme essa demanda. Secretária, uma última pergunta aqui para a gente finalizar, do Elzo Amorim, também do Jardim Gá. Meu filho vai completar 4 anos em abril, foi encaminhado pelo sistema para a Escola Manuel Fernandes, mas quando ele esteve lá ontem, foi informado de que não tinha turma para a idade dele. O que ele faz? O que acontece? Se ele foi encaminhado para o Manuel Fernandes, é conforme os dados que foram preenchidos no sistema. Então, se ele foi preenchido para a criança, ela tem que cursar a creche 3. Por quê? Devido ao corte etário do município. A criança, ela tem que completar 4 anos até o dia 31 de março. A criança é de abril. Logo, a criança não é do infantil 1, a criança é do creche 3. Possivelmente, eu não posso afirmar, eu tenho que verificar esses dados no sistema, mas possivelmente o pai preencheu alguma informação que não foi correta. Sugiro que ele procure a Secretaria de Educação para que possa auxiliá-lo.
Secretário, então, para a gente finalizar, esses pais que estão com requerimentos, que estão preocupados aí com o início das aulas, esses requerimentos eles vão ser analisados e solucionados até o início das aulas? Então? Eles serão analisados e serão solucionados conforme o que for possível. Por exemplo, os pais que preencheram errado, nós teremos que deixar para um segundo momento. Conforme o próprio edital nos respalda, o pai é responsável por todos os dados que ele contemplou, que ele colocou no sistema, com exceção do dia 9, que nós corrigimos. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas suas respostas, por esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada. E no próximo bloco você vai ver que ontem motoristas e pedestres passaram um verdadeiro sufoco na BR-040 em Valparaíso. A chuva que caiu à tarde alagou as pistas nos 2 sentidos da via. Falando em chuva, a Camila Castro vai trazer aqui todos os detalhes do clima para hoje e o fim de semana aqui na nossa região. E você vai ver também que os gastos do começo de ano com material escolar e o IPTU estão altos. A gente volta logo depois dos comerciais.